A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, neste domingo abençoado. Já são 9 horas e 30 minutos ao vivo, para fazer mais um vídeo, da escola dominical, onde o nosso dever, onde a nossa vontade é levar o conhecimento da palavra de Deus. Hoje, que é 9 de fevereiro de 2020, este vídeo é um vídeo da aula da escola dominical, da revista da CPAD, que é a revista da CPAD nesse primeiro trimestre está trazendo um assunto sobre a antropologia bíblica, como podemos ver aí as lições bíblicas, onde fala sobre a raça humana, a origem, queda e redenção. E hoje é a nossa sexta aula, como já foi falado no domingo passado, devido ao tempo que nós não tivemos de fazer um vídeo e postar no YouTube, foi preferível fazer um vídeo ao vivo, primeiramente ao vivo pelo Instagram, e depois vou estar colocando este mesmo vídeo, para ficar à disposição dos amados irmãos aí no YouTube. Vocês podem seguir o meu canal no YouTube, EBD Agape, pode procurar por esse nome e assistir os nossos vídeos, Lembrando também que vocês também podem lá no nosso canal estar curtindo, estar estudando a palavra de Deus e ao mesmo tempo estar lá colocando as suas sugestões, as suas críticas, as suas dúvidas, as suas perguntas. Pode lançar lá na nossa plataforma que estaremos ali o mais rápido possível respondendo os seus questionamentos, as suas críticas e as suas sugestões, Dê um like, e fale o que você acha do nosso vídeo e das nossas aulas. A aula de hoje, que é a nossa sexta aula, a aula do dia 9 de fevereiro de 2020, que fala sobre a sexualidade humana, A aula de hoje vai falar sobre a questão da sexualidade do ser humano, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou. O texto áureo desta lição se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, o versículo 4 e o versículo 5, que nos diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Amém? A verdade prática nos diz assim: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, versículo de 1 a 12, que nos diz assim o texto sagrado. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto: Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só. Sua mulher, mas ao princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens,
e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso? Que eu receba. Amém. Glória a Deus. Aqui nós encontramos nessa passagem maravilhosa em que Jesus ele faz uma reflexão a respeito da lei de Moisés e a respeito daquilo que realmente Deus quer que façamos diante da sua presença. O objetivo geral dessa lição é mostrar que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio. E os objetivos específicos, que são aqueles objetivos que se fala a respeito de todo o decorrer da lição, né, que cada objetivo corresponde a cada ponto da lição, né. Nós vamos ver aqui que os objetivos específicos abaixo referem-se ao que o professor pode atingir em cada tópico. Por exemplo, o objetivo 1 se refere ao tópico 1, com os seus respectivos subtópicos. Primeiro, conceituar a palavra sexo e enfatizar que Deus criou apenas 2 sexos. Segundo, elencar os objetivos da sexualidade humana. E terceiro, apontar as distorções da sexualidade humana. Glória a Deus, aleluia. A introdução da revista, da lição da escola dominical nesta manhã, né, eu gosto de pontuar cada ponto, fazer pontuação de cada ponto, de cada subtópico, né, de cada passagem da lição de hoje, né, como se nós estivéssemos numa sala de aula, né? Nós sabemos que há muitas pessoas que não têm condições de estar na escola dominical pela manhã, alguns por motivo de enfermidades, alguns por afazeres dentro do seu lar, na sua casa, outro porque simplesmente não se acostumaram de ir para a escola dominical. Mas é muito bom a gente estar na igreja junto com os irmãos, na escola bíblica dominical, participando deste seminário maravilhoso que é aprendendo a palavra de Deus, onde nós podemos dizer que o maior seminário da terra, né, a maior escola de teologia da terra é a escola dominical, né, que é grátis, é um ensino gratuito, não se paga nada e estamos ali aprendendo a palavra de Deus. A introdução na aula de hoje, veremos que a Bíblia ensina e prescreve acerca da sexualidade humana, apesar de ser um assunto exaustivamente debatido, está sempre a gerar novas controvérsias. Por essa razão, recorreremos à palavra de Deus, a fim de buscar o verdadeiro modelo quanto ao uso santo e decoroso do sexo. Em primeiro lugar, constataremos que o sexo não é mais uma construção social, mas algo criado por Deus, um dom, cujos reais objetivos não podem ser ignorados. E em seguida mostraremos as distorções e os pecados sexuais. Glória a Deus, aleluia. Como nós já sabemos, né? O assunto de hoje é debatendo sobre a sexualidade do ser humano, segundo as Sagradas Escrituras, e onde nós vamos falar sobre... O primeiro ponto que nós vamos falar é sobre Deus criou apenas 2 sexos, né? E o segundo ponto da lição que nós vamos estudar são os objetivos da sexualidade humana. E o terceiro ponto da lição são as distorções da sexualidade humana. Né? O terceiro ponto da lição são as distorções da sexualidade humana. Glória a Deus, aleluia. E então eu pergunto a você, o que é que você entende por sexo? O que é que você entende por sexualidade? A Bíblia declara que Deus, né, como nós podemos ver no texto sagrado, nós podemos ver isso no livro do Gênesis e também nas palavras de Jesus, né, quando Jesus estava ali com seus discípulos, com os fariseus, com aqueles homens que sempre estavam no encalço de Jesus, questionando, tentando pegar Jesus em alguma palavra errada, mas Jesus sempre mostrava os mandamentos da lei de Deus que estavam no Antigo Testamento, como também Jesus estava ali expondo, explanando, explicando de maneira mais coerente, de maneira correta a respeito desses mandamentos de Deus para aqueles que estavam ouvindo a sua palavra. Porque muitos, embora que entendam a palavra, que conheçam a palavra, que tenham sabedoria, que sejam doutores
né, que conhecem ao pé da letra tudo que está escrito dentro da palavra de Deus, às vezes acaba errando por construir as suas próprias ideias, os seus próprios raciocínios, as suas próprias ideologias, esquecendo a parte essencial, a parte espiritual da palavra de Deus. Então, o primeiro tópico da lição fala: Deus criou apenas dois sexos, né? Biologicamente falando, sexo é definido como conjunto de características orgânicas que diferenciam o macho da fêmea, né? Como já foi falado, apenas dois sexos foram criados por Deus. Assim, o sexo de um organismo é demarcado e identificado imediatamente pelo seu órgão reprodutor. É esse órgão sexual que se busca ver nas imagens de ultrassonografia, para concluir antes mesmo do nascimento do bebê, que se trata realmente de um menino ou de uma menina. Isso é lógico, né? Quando a mulher está grávida, que vai querer saber qual é o sexo da criança, né? Então ela faz esse exame de ultrassonografia para definir qual é o sexo daquela criança que está no ventre, né? Se é menino ou se é menina. Mas a palavra sexo também pode se referir não somente à identidade social da pessoa, que é comum, né, que nos dias de hoje, né, é comum preenchermos documentos pedindo para identificar o nosso sexo, se é o sexo masculino ou se é o sexo feminino. Como ainda a prática sexual entre as pessoas. O ato sexual entre o homem e a mulher é assim chamado de sexo. E já o termo sexualidade, né, pontua, né, como diz o Dr. Douglas Batista, né, que foi um tema também da lição do segundo trimestre de 2019, né, e também está no seu livro, né, Os Valores Cristãos. Né, o Dr. Douglas Batista ele nos define assim sobre a sexualidade, onde ele diz que a sexualidade representa o conjunto de comportamentos, ações e práticas dos seres humanos que estão relacionados com busca da satisfação do apetite sexual, seja pela necessidade do prazer ou seja da procriação da espécie. Isso é uma necessidade fisiológica, natural e normal de todo o ser humano, né? A biologia também define o sexo como um conjunto de características. Por exemplo, os gametas, que são células sexuais que permitem a reprodução dos seres vivos. A expressão sexo ainda pode ser usada em referência aos órgãos sexuais, onde a palavra sexo ela vem também do latim sexus, né? O sexo foi criado por Deus, ou seja, Deus foi quem criou o sexo. A partir do momento que Deus fez o homem do pó da terra, e a partir deste homem, Deus também criou a mulher, a sua companheira, a sua disjuntora. Deus também criou algo natural na vida deste casal, né? Que é a questão da sexualidade, a questão do sexo, porque é algo que é dado ao homem como dádiva de Deus. É uma bênção na vida do homem, quando este está dentro do padrão formado por Deus, como nós podemos ver no Gênesis, que Deus realmente ele celebrou este casamento, esta união marital entre aquele homem e a mulher, entre Adão e Eva. O texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, nos diz que Deus criou o homem, Adão. E isto é a espécie humana, com o homem e a mulher, ou seja, de uma maneira generalizada, segundo a sua imagem e a semelhança, e ainda ele acrescentou quando ele disse assim: macho e fêmea os criou. Apesar da vulgaridade e da licenciosidade que predomina no mundo em torno desse tema, afirmamos que o sexo é uma dádiva divina. Não é uma invenção, né, não é um produto de invenção humana ou também uma criação diabólica, como muitos podem até pensar, né? Como eu já ouvi até dizer
que muitos comentam que até mesmo o pecado que Adão e Eva cometeram no Jardim do Éden foi justamente por descobrir o sexo. Mas isso não é verdade, a Bíblia não declara isso, né? O que é do diabo e do homem são muitas as astúcias e as perversões morais que macularam a dádiva de Deus. Tanto a distância, a distinta constituição física masculina como a feminina, demarcadas especialmente em seus respectivos órgãos sexuais, foi criada por Deus. Como a própria relação íntima entre o casal foi criada por Deus, e ainda o apetite sexual também teve essa origem divina. Em outras palavras, o sexo como identidade biológica, o sexo como relação conjugal e a sexualidade como comportamento procedem de Deus, que criou Eva, com sua estrutura biológica feminina, para Adão, com o seu corpo masculino, a fim de que eles fossem uma só carne, como está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. E ainda lhes ordenou, Deus ordenou ao homem e a esta mulher, a este casal, distintos biologicamente e fisicamente, né? Deus ordenou a eles: frutificai e multiplicai-vos e enchei toda a terra, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Esse tema não deveria ser constrangedor para nós, já que a Bíblia lhe dá grande ênfase, seja reprovando as perversões praticadas pelos homens, seja exaltando a verdadeira concepção de sexo e sexualidade. Note que tão relevante é o assunto que a Bíblia dedica ali um livro inteiro para tratar poeticamente da relação íntima entre um homem e uma mulher, que é o livro bem conhecido nas Sagradas Escrituras, que muitos chegam a dizer que é uma alegoria entre Cristo e a Igreja, que é o livro de Cantares de Salomão. Tom Gredhill, em seu comentário, ele declara: os dois são totalmente homem e totalmente mulher, né? Se referindo ao assunto que é tratado dentro do livro de Cantares de Salomão. E ele diz assim: isso é um encorajador. Cantares é sobre o seu casamento e o meu. Esses 8 capítulos das Sagradas Escrituras podem falar conosco e assim provocar uma grande diferença em nossas vidas, para a glória de Deus, conforme está escrito, né, no livro de Maharney, sobre sexo, romance e a glória de Deus. O que todo marido cristão precisa saber. É um livro publicado pela CPAD. Você pode procurar esse livro aí, é Sexo, Romance e a Glória de Deus, o que todo marido cristão precisa saber. Editado pela CPAD, e essa referência se encontra na página 13 deste livro. Amém? Glória a Deus, aleluia. Estamos falando, né, sobre o livro de Cântico dos Cânticos, ou mesmo Cantares de Salomão, como é descrito em algumas Bíblias, né? Algumas Bíblias está lá escrito Cantares de Salomão, ou então Cântico dos Cânticos, né? Foi produzido poeticamente, né, pelo homem mais sábio da terra, podemos dizer assim, que recebeu o dom, a sabedoria de Deus, que foi o rei Salomão. Então este livro que deveria ser lido com mais frequência pelos casais. Primordialmente, este livro deve ser interpretado como canções que enaltecem o amor romântico, o eros, entre cônjuges. Somente secundariamente é que podemos fazer algumas aplicações tipológicas ou alegóricas de seus capítulos. Na criação original, homem e mulher, embora estivessem nus, não se envergonhavam, como está escrito em Gênesis capítulo 2 e o versículo 25. De fato, não há por que ter vergonha entre os cônjuges na sua relação íntima, pois o corpo da mulher pertence ao seu marido, e vice-versa, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 4. Observe atentamente, considerando tão a palavra de Deus quanto os demais capítulos da Bíblia. Os capítulos 4 e 5
de cânticos, onde o amado e a amada se apreciam mutuamente da cabeça aos pés. Depois, se já não estiver corado de vergonha, leia, por favor, o capítulo 7 de Cantares também, de Cântico dos Cânticos, que é talvez o mais íntimo dos capítulos e de mais forte conotação sexual em todo o livro do Cântico dos Cânticos. Se o sexo fosse algo intrinsecamente impuro e abominável, jamais teríamos os livros dos cânticos, entre o livro sagrado que constitui a nossa Bíblia. Portanto, como escreve o Dr. Douglas Batista, não é correto demonizar. O correto, não é correto demonizar, mas o desejo e a satisfação sexual. Assim como o sexo, a sexualidade humana também não é má e nem é pecaminosa. O pecado está na depravação sexual, que contraria os princípios estabelecidos nas escrituras sagradas. Glória a Deus, aleluia. O subponto, o subtópico, podemos dizer assim, subtópico de número 2. Ou seja, o subtópico de número 3, que fala sobre os dois sexos. Nós falamos o que é sexo, a definição da palavra sexo dentro da Bíblia Sagrada, dentro do nosso conhecimento, vamos dizer assim, generalizado, cultural e científico, onde nós aprendemos também aqui nesta lição de hoje que foi Deus quem criou o sexo e não é obra da mente humana e nem também obra maligna, coisa inventada pelo diabo, mas é algo, é algo abençoado, é uma dádiva de Deus que Deus deu para o ser humano desfrutar, mas dentro dos padrões estabelecidos da sua palavra, dentro do matrimônio, dentro do casamento. É algo permitido, abençoado e não pode de maneira nenhuma ser demonizado. Vamos aprender também que o sexo, ele é uma prática também apenas destinada para dois sexos, A Bíblia declara que somente existem dois sexos. Quando Deus fez o homem, quando Deus ordenou que este homem crescesse, frutificasse, multiplicasse e povoasse a terra, também Deus fala entre as entrelinhas destes versículos que Deus fez macho e fêmea. E isso é notório, não apenas de maneira física, de maneira biológica, mas de maneira também científica, de maneira que é tudo declarado, é tudo visível pela palavra de Deus. Temos que entender isso. O texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz que Deus criou o homem, Adão. Isto é, a espécie humana, homem e mulher, segundo a sua imagem e semelhança, conforme está escrito, E acrescenta ainda, macho e fêmea o criou. Em sua declaração poética, após vislumbrar recém-criada mulher, Adão ele exclama, dizendo, essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 23. E em ambos os textos fica provado a diferença dos sexos. Assim sendo, Deus criou sexo diferente, que são complementares e que por meio da união sexual procriam a espécie. E de tal modo Deus valoriza a distinção entre os sexos, que além dos marcadores biológicos, ele também ordena que a aparência masculina seja mantida distinta da aparência feminina. Como lembra Champlin no Antigo Testamento, ele nos
ponto mesmo de provocar a ira de Deus. E uma das principais causas em que o homem se extravasa é a questão da sexualidade, a questão da prática sexual, que é praticada de todas as formas, de todo tipo de abominação que se possa imaginar nessas épocas de carnavais. É comum homens brincarem vestidos de mulheres e também mulheres brincarem se parecendo com homens. E há também héteros, né, que são pessoas de sexos opostos, né? Há também héteros que brincam de serem homossexuais. Tal comportamento é abominável ao Senhor. Portanto, mais uma razão está dada para os cristãos não se engrossarem a fileira dos escarnecedores carnavalescos, como está escrito no Salmo 1, e o verso 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque o seu prazer é meditar a estar na presença do Senhor Jesus. Aqui nós terminamos o primeiro tópico, que é falando sobre Deus criou os dois sexos, sobre a definição de sexo, sobre que Deus criou o sexo e quais são os sexos que Deus criou. Então, o segundo tópico da lição fala sobre os objetivos da sexualidade humana. Como diz assim, o sexo foi criado por Deus, tendo em vista 3 objetivos. Quais são os 3 objetivos? Por que Deus criou o sexo? Para quais finalidades? Então, nós vamos aprender aqui nesse tópico que os objetivos são 3, que é, primeiro, a procriação da espécie humana. Segundo, a união conjugal, que é o casamento. E terceiro, tudo que Deus fez foi para a glorificação do seu santo nome, ou seja, a glória divina de Deus. Procriação, como já dissemos, só existe um meio da espécie humana propagar-se, como Deus ordenou: crescer, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O mandamento para a procriação, ela só pode ser cumprido mediante o quê? A relação sexual, envolvendo o homem e a mulher. Assim sendo, está implícito que o casal Adão e Eva não devia ter a relação conjugal como um ato pecaminoso. Como eu já disse antes, que algumas pessoas, por mal interpretarem a palavra de Deus, ou por desconhecerem, ou por não ter uma orientação, talvez de alguém, ou talvez também do Espírito Santo de Deus, acabam falando coisas absurdas. Né? Como, por exemplo, ao ponto de dizerem que o pecado do homem, quando o homem pecou lá no Jardim do Éden com a sua esposa, foi porque eles praticaram a relação sexual, né? Que, segundo alguns, era o fruto proibido, mas que, na verdade, nós podemos dizer pela palavra de Deus que o pecado da queda do homem não foi porque eles praticaram o sexo, porque o sexo é divino, é a dádiva de Deus. Deus foi quem concedeu ao ser humano para que seja praticado entre o marido e a esposa, dentro do matrimônio, dentro do casamento. Né? Então, Deus ele ordenou que o homem ele procriasse e multiplicasse a espécie e povoasse a terra, como está escrito em Gênesis capítulo 1, o versículo 28. Semelhantemente, né, a ordem foi dada também a Noé e aos seus filhos, os quais escaparam cada um com a sua esposa, das águas do dilúvio que devastou toda a humanidade daquela época. Visto que a população mundial fora tão reduzida apenas a 4 casais, isto é, a 8 pessoas, quando Deus chamou Noé para propagar que iria fazer um grande dilúvio ali, né? Deus mandou que ele, juntamente com a sua esposa e seus filhos, ou seja, as suas filhas, né, e seus genros, entrassem naquela barca, né, para que pudessem ser salvos, para que após o dilúvio eles pudessem dar prosseguimento à procriação, à multiplicação, à povoação da terra.
como está escrito lá em Gênesis capítulo 9, versículo 1. Mesmo com o povoamento da terra, este objetivo primordial do casamento continua mantido. Como se pode ver na instrução paulina, quando o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele nos diz assim: quero, pois, que as mulheres que são moças se casem e gerem filhos, conforme está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, e o versículo 14. Então, a conjunção carnal entre marido e esposa é, a despeito dos avanços da tecnologia moderna, o meio natural para a geração dos filhos. Embora hoje a ciência ela já permita a fertilização in vitro, que é o procedimento pelo qual o óvulo feminino pode ser fecundado pelo espermatozoide masculino sem a necessidade da conjunção da relação entre o homem e a mulher, e até mesmo sem a necessidade de um compromisso conjugal entre eles, este procedimento artificial não é e nem pode ser padronizado para substituir a relação natural, senão somente como um subterfúgio em casos onde o casal não obtém nenhum êxito sem o auxílio da medicina para gerar os filhos. A nossa declaração de fé, que é a declaração de fé das Assembleias de Deus, é muito assertiva nesse ponto e ressalta o compromisso ético dos pentecostais assembleianos com o padrão bíblico de paternidade e maternidade. Considerando o padrão bíblico heterossexual e monogâmico da procriação, quando diante de problemas de saúde que causam a infertilidade em pelo menos um dos cônjuges, pode recorrer à medicina. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. São palavras do próprio Jesus, está escrito em Mateus 9,12. A fim de superar a deficiência, em face dos avanços médicos e científicos, a igreja posiciona-se favoravelmente às técnicas reprodutivas que não atentem contra a pureza da relação sexual monogâmica, desde que a fertilização, que é o processo pelo qual tem início a vida humana, ocorra no interior do corpo da mulher e os gametas utilizados sejam realmente pertencentes ao próprio casal, né? No caso da mulher e o seu próprio esposo, o seu próprio marido. Rejeitamos a maternidade de substituição, o famoso, né, chamado por aí de barriga de aluguel, mediante a qual se doa temporariamente o útero por ferir a pureza monogâmica. Isso é a declaração, né, de fé das Assembleias de Deus do Brasil. Então nós podemos ver aí que a procriação é o primeiro objetivo primordial, o objetivo essencial para o crescimento, para o povoamento, né? O avanço da população humana no mundo. Eu sei que nos dias atuais, né, o mundo está aí superpopulado, muitas pessoas, né, há lugares, há países que até restringem a quantidade de filhos que pode ser gerado por um casal, né? Mas nós entendemos que o primeiro objetivo do sexo em si, da sexualidade humana praticada entre o marido e a esposa, dentro do casamento, dentro do matrimônio, o primordial é a procriação, né? O segundo objetivo, né, do sexo, podemos dizer que isso só pode ocorrer se realmente ocorrer a união conjugal, que é o nosso subtópico deste tópico, né? Nós podemos ver que o sexo, como está escrito aqui na revista, o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial, conforme Gênesis 2:24. O sexo, quando praticado antes e fora do casamento, afigura-se como ofensa e pecado perante o Criador. No casamento, porém, une o casal e perpetua os laços entre o homem e a sua esposa. Nós podemos entender que a intimidade e o prazer conjugal são dádivas que se concretizam pela relação sexual. Para tanto, Deus criou a primeira instituição humana, que foi o quê? O casamento. Até o próprio Deus, quando fez Adão e depois fez a esposa, Adão mesmo declarou: então deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua esposa,
e ambos serão uma só carne. O casal não deve ter encontros íntimos apenas quando intenciona ter filhos. Como muitos têm aprendido, que infelizmente muitos, por falta de maturidade espiritual, por falta de experiência cristã, ou por falta também de que alguém o ensinasse, né? Muitos pensam desta forma: a gente só pode ter contato físico e sexual, né? A prática do sexo, somente quando a gente precisar de gerar um filho. Mas isso não é verdade, né? O sexo também, ele não foi somente para fazer, para criar, para gerar, para obedecer o mandamento da procriação, mas também ele é algo que deve ser praticado entre o casal de maneira natural, né? Até mesmo por uma necessidade física, né? Para que também se evite outras coisas, né? Fora do contexto do casamento. O casal não pode ter encontros íntimos apenas quando intenciona ter filhos, mas também pode satisfazer mas também para satisfazer uma necessidade natural quanto à sexualidade humana, tanto do homem como da mulher. Não é sem razão que o apóstolo Paulo ele inclui, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, ele nos diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher pague ao marido. A palavra benevolência, nesse contexto bíblico, aí se refere-se ao prazer sexual que deve ser desfrutado mutuamente dentro do casamento. Uma das características do casamento é ser monossomático. O que quer dizer isso? A palavra mono no grego significa o quê? Um. E a palavra soma significa o quê? Corpo. Então, monossomático significa dizer que o ato sexual é praticado dentro do casamento, né, como se fosse apenas a união de dois corpos em um corpo só, que é uma das características do casamento. E serão os dois uma só carne, como diz a própria Bíblia Sagrada em Gênesis 2:24. Jesus reafirma essa característica do casamento. Mateus 19, 5 e 6. Portanto, devemos ter por heresia aqueles que proíbem o casamento e também o legítimo desfruto do prazer que ao casal é devido, como está escrito, né? Uma referência bíblica lá em 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 2 e o versículo 3. Não só no livro de Cânticos, mas também nos livros dos Provérbios, se pode ver orientações diretas nesse sentido. O Salomão ele nos diz assim: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela, conforme está escrito em Provérbios, capítulo 5, verso 18 e o verso 19. Este versículo, inclusive, depõe contra o ultraconservadorismo de alguns religiosos moralistas que dizem ser pecado o marido sequer tocar nos seios da sua esposa. O texto bíblico diz o contrário, e explicitamente, sem alegorias ou tipologias, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer. Alan Pelster afirma que o eros, que é o amor sexual, sem dúvida é um elemento que deve ser valorizado na relação dos casados. E diante do trato bíblico deste tema, não vejo por que pensar diferente. Os hormônios presentes no nosso corpo, no corpo de cada um, despertam a libido. Também foram colocados ali por Deus. Logo então, não deve o marido repreender a esposa por ela estar desejando, e nem deve a esposa reprovar o marido por ele desejá-la. O verdadeiro cristianismo considera o sexo como uma bênção de Deus para ser desfrutada legitimamente dentro do casamento. O cristianismo glorificou o casamento mais do que qualquer outra religião, assim disse o crítico literário cristão C.S. Lewis. E quase todos os poemas de amor mais arrebatadores do mundo foram reproduzidos por cristãos. Se alguém disser que o sexo em si é algo ruim, o cristianismo irá contradizê-lo imediatamente.
O que o cristianismo reprova é a conduta sexual ultrajante, né? As pessoas têm desvirtuado a sua mentalidade, a sua forma, a sua maneira de pensar e de agir quanto à sexualidade, quanto ao sexo, né? Ao ponto de desvirtuar, ao ponto de entrar em estado de depravação, né? De perversão, né? Algo que é contrário à palavra de Deus. Por exemplo, nós condenamos a fornicação, o adultério, a homossexualidade, o incesto, o estupro, a coisificação da mulher, no que reduz a um mero objeto sexual, né? Isso também está enquadrado dentro do que nós chamamos de pornografia, em que o ser humano, tanto o homem como a mulher, né, ele olha para o corpo de outra pessoa em nudez como se fosse um objeto de prazer sexual, né? Também vem a lascívia, a sensualidade, o bestialismo, a pornografia e outros tipos de formas de impureza sexual. Mas quanto ao casamento e ao prazer desfrutado legitimamente entre o marido e a mulher, nós o consideramos como uma bênção de Deus, como está escrito no capítulo 13, versículo 4 do livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, onde o escritor diz que seja venerado entre todos o matrimônio. O terceiro subtópico trata sobre a glória de Deus, né? Primeiro, o objetivo do sexo no ser humano é a procriação. O segundo objetivo, só pode acontecer a procriação, a satisfação e a prática do sexo dentro do matrimônio, dentro do casamento. E o terceiro objetivo, que tudo isso foi feito para que a glória de Deus fosse exaltada, para que Deus também fosse exaltado mediante a sua criação. O texto da revista nos diz assim: o sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa. Na Bíblia, há um livro dedicado às belezas da vida conjugal. Cantares capítulo 2, versículo de 1 a 4. Aliás, a igreja de Cristo é representada como a noiva do Cordeiro. Apocalipse 21, 9 e capítulo 22, versículo 17. Por haver algo mais, ou seja, ele pergunta, pode haver algo mais glorioso? Visto que foi Deus quem criou o homem e a mulher, com a sua constituição biológica perfeitamente adaptada um para o outro. E que também foi ele que ordenou o encontro sexual dentro do casamento, tanto para a procriação como para a satisfação mútua. E ainda também proibiu a abstinência prolongada sem razões que a justifiquem, né? Aonde o apóstolo Paulo ele orienta em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Logo, esse Deus é exaltado quando o casal vive a sexualidade de forma amorosa, decente e honesta. Deus não fecha os olhos, nem manda os anjos se retirarem de nossas residências quando estamos a namorar o cônjuge que ele nos deu, porque ele se envergonharia do que ele mesmo criou. E é realmente inusitado imaginar a cena. Mas já soube de casos em que os maridos e esposa oravam pedindo a Deus perdão por antecipação para a relação sexual que teriam instantes depois. Quanta ignorância! Eles também pedem perdão por lerem o livro de Cânticos. O apóstolo Paulo lhe deixa claro que tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. Se a esposa busca a felicidade do marido, e se o marido busca a felicidade da esposa, respeitando, amando, ajudando e satisfazendo o outro dentro dos limites da pureza que a Bíblia nos ordena, então Deus está sendo glorificado nisso, pois o que ele uniu, unido está e rendendo os frutos que ele intencionou para o casal. Glória a Deus, aleluia. É algo maravilhoso, né? Como eu já tinha falado antes, né? É uma dádiva de Deus. O sexo jamais pode ser demonizado, jamais pode
pode ser considerado como algo vergonhoso, horrível, algo constrangedor, mas algo natural, algo que está intrínseca dentro da natureza humana, embora que este ser humano ainda esteja agora em estado de pecado, mas quando ele está diante da presença de Deus, obedecendo, fazendo a vontade de Deus, e ele cumpre todos os requisitos que a Bíblia Sagrada nos ensina sobre a prática do sexo, da sexualidade dentro do casamento, dentro do matrimônio, dentro da vontade de Deus, então isso é tido como algo natural e abençoado por Deus. O que Deus condena, como eu já falei, são as práticas erradas a respeito da sexualidade. O nosso terceiro ponto justamente vai tratar dessas práticas erradas. As que são chamadas, o terceiro ponto fala sobre as distorções da sexualidade. O sexo praticado antes ou fora do casamento gera iniquidade e abominações, como a fornicação, o adultério, o homossexualismo e também as ideologias nocivas, né? As tão famosas ideologias que estão aí surgindo, ou que já surgiram, que estão permeando a sociedade, procurando também destruir valores familiares, valores morais no meio da sociedade. A primeira distorção, né, que é o que é mais praticada, nós podemos perceber e ver, algo que até se tornou banalizado, né, normal no meio da sociedade, onde as pessoas nos dias atuais não se preocupam mais sobre estas questões, é a questão da fornicação. Aí você me pergunta, o que é fornicação? É uma palavra, é uma palavra que está dentro do contexto bíblico, que nos dias atuais é muito praticado entre as pessoas. Fornicação o que é? É a prática sexual que envolve as duas pessoas solteiras, pessoas que não são casadas, que praticam o sexo, ou que fazem o sexo antes do casamento. Estamos falando da relação pré-marital, pré-matrimonial, reprovada pela palavra de Deus, mas tão comum nessa sociedade que não faz mais caso de dar vazão às paixões da mocidade, isto é, aos desejos desenfreados da mente e do corpo. A fornicação, que é o relacionamento antes do casamento, logo o casal de namorados, o rapaz, o noivo ou a noiva, pratica o sexo. E isso se torna um ato pecaminoso fora do padrão de Deus, fora da palavra de Deus, Porque o padrão está lá no Gênesis, quando Deus fez Adão e Eva. Deus fez logo o quê? O matrimônio. Deus fez o casamento. Deus não fez várias mulheres para Adão sair pegando uma ou pegando outra, tendo caso com um, tendo caso com outra. Da mesma forma, Deus também não fez vários homens para que Eva pudesse ter intimidade com todos eles, mas Deus fez apenas um homem e uma mulher e estabeleceu ali o princípio do matrimônio, o casamento, ao ponto do próprio Adão, como eu já tinha falado antes. O próprio Adão chegou a dizer, então deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua esposa e tornarão ambos uma só carne. Significa dizer que além do casamento, além de existir o matrimônio, o casamento, ele tem que ser um casamento, um matrimônio monogâmico, ou seja, apenas um matrimônio de um homem com uma mulher. Adão não casou com várias mulheres. Embora que no decorrer, devido às distorções do pecado, a natureza pecaminosa do homem levou a praticar tais atos, como nós podemos ver nas páginas das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, onde homens tiveram várias mulheres, reis tinham várias mulheres, tinham várias concubinas, embora que é uma prática reprovada pela palavra de Deus, porque Deus sempre reprovou, mas também
Nessas questões, devido à ignorância do ser humano, Deus não interferiu. A realidade foi mudada quando Jesus ele veio a este mundo e trouxe a essência espiritual da palavra de Deus. Né? Quando Jesus, que foi o texto que nós lemos no Evangelho de São Mateus, né, onde Jesus fala sobre a questão do divórcio, no capítulo 19, no versículo 4, Jesus disse assim: ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus estava falando também da questão monogâmica do casamento, que apenas um homem deverá se casar com apenas uma mulher. Então, a prática da fornicação é uma prática condenada pela palavra de Deus, porque é uma prática pré-marital, é uma prática feita por solteiros, por pessoas que ainda não tiveram um matrimônio, e então acaba sendo também motivo de, podemos dizer assim, espiritualmente falando, poderá também ser um motivo de maldição na vida dessas pessoas, porque acabam distorcendo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Outra prática horrenda nos dias atuais, né? Voltando ao assunto da fornicação, para complementar, aí, esquecendo aqui, que também no Antigo Testamento, na lei de Moisés, quando o homem e a mulher solteira tivessem uma relação consentida, a Bíblia fala e declara que eles deveriam se casar. Ou seja, o homem deveria pagar ao pai da moça, né, o devido dote das virgens, como está escrito no livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 16 e 17. Esta lei, por meio do pesado ônus que impunha ao homem, se propunha a desestimular a relação sexual fora do casamento. E caso a moça estivesse em compromisso de noivado com um homem, mas viesse a se relacionar com outro, ela e o homem com quem se relacionou em fornicação deveriam ser apedrejados e mortos. Está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23 ao 27. Não havia misericórdia nesse caso, visto que a fornicação fora agravada pela infidelidade ao compromisso outrora assumido. Claro que não estamos aqui em uma teocracia, mas nem mais cumprimos à risca todos os preceitos da lei mosaica. Logo, não se deve propor execução aos fornicadores hoje. Entretanto, o princípio está mantido, que é que Deus reprova a relação sexual envolvendo as pessoas solteiras. E, em ambiente eclesiástico, a disciplina deve ser administrada em medida proporcional ao pecado cometido, a fim de reparar e restaurar os membros à comunhão, sujeitando-os à sã doutrina da palavra de Deus. No Novo Testamento, embora a palavra fornicação seja, em algumas versões bíblicas, a tradução comum para o termo grego porneia, né, da onde surge também a palavra pornografia, nem sempre ela traduz especificamente o pecado da relação sexual envolvendo pessoas solteiras. Isto porque, quando o Novo Testamento condena atos de porneia, este termo abrange tudo aquilo que no Antigo Testamento constitui pecado sexual. O escritor Perister, ele comenta que esta palavra grega refere-se ao adultério, ao sexo pré-marital, pré-matrimonial, à homossexualidade e à bestialidade. Refere-se também ao casamento entre parentes com grau de parentesco proibido, o famoso parente de primeiro grau. Assim, o que em nossas Bíblias de língua portuguesa é traduzida como fornicação é, na verdade, outro pecado, mas ainda ligado à sexualidade. De qualquer modo, vemos que o apóstolo Paulo, propondo o casamento aos solteiros que já não suportam seus apetites sexuais, para que assim possam, já casados, viverem legitimamente a sexualidade permitida dentro do matrimônio. Quando ele diz, mas se não pode conter-se, casem-se,
porque é melhor casar do que abrasar-se, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Abrasar aqui significa, em uma metáfora, o apetite sexual ao ponto de fugir do controle, né? Geralmente se manifesta tão ardentemente como brasas. E antes que este braseiro consuma a mente e lance o corpo a toda sorte de impureza, deve o homem ou a mulher que teme a Deus buscar satisfazer-se na forma como Deus planejou. Como já falei, através do matrimônio, né, dentro do casamento. Isso de modo algum deve significar buscar o casamento só para fazer sexo. Outras responsabilidades e propósitos estão envolvidos no matrimônio. O desejo sexual do solteiro, divorciado ou viúvo não é pecado. Pecado é satisfazer, dar vazão a estes desejos e satisfazer fora dos limites estabelecidos por Deus, adotando como, por exemplo, a pornografia, a masturbação, o bestialismo e toda invencionice mundana e carnal. É realmente deixar-se vencer pela depravação moral, carnal e espiritual. Em Cristo e em sua palavra temos todo o auxílio que necessitamos para viver a pureza que o Senhor almeja de cada um de nós, como está declarado no Salmo 119, verso 9, 2 Timóteo 2 e 22. A segunda distorção da sexualidade nos dias atuais, e muito também difundida até nas mídias, nas redes sociais, nas novelas, na televisão, e que acaba sendo também algo normalizado, não tão normalizado, mas quase normalizado em toda a sociedade, é a questão do adultério, né? Podemos ver nos filmes, na TV, nas novelas, nos seriados, né? Podemos ver também até mesmo cantada em forma de música, que o adultério praticamente tem se tornado algo normal, vamos dizer assim, normal em alguns pontos, né? O adultério, o que é o adultério? É a infidelidade conjugal. Quando o cônjuge quebra a aliança que fez de ser fiel até que a morte os separe, para satisfazer-se sexualmente no corpo de outra pessoa que não é o seu esposo e nem a sua esposa. O Antigo Testamento também, ele punia de morte tanto o homem quanto a mulher pegos em flagrante atos de adultério, conforme está escrito em Levítico, capítulo 20, versículo 10. Em casos excepcionais, havendo arrependimento sincero, o Senhor podia administrar o perdão e a misericórdia, como no caso do rei Davi, que adulterou com Batseba, que é algo também exclusivo e particular, né? Que o próprio Deus conhece e sabe como deveria ser feito, né? Está escrito lá em 2º livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Porém, o Novo Testamento adverte que os que querem viver em adultério, apóstolo Paulo, ele escrevendo em 1 Coríntios 6 e diz, fala que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. O adultério é um pecado reprovado em toda a Bíblia. As suas consequências envolvem não somente o casal, mas envolve toda a família. Especialmente os filhos, eles são mais agravados por este ato pecaminoso. E também a comunidade a que pertence esse homem e essa mulher, a comunidade de fé, que no nosso caso é a igreja. Depois disso, há brigas, violências domésticas, divórcio, litígio e até mesmo crimes hediondos. Quando nós abrimos a TV, os telejornais, né, praticamente todos os assuntos ou os comentários desses telejornais são em torno dessas coisas que estão acontecendo na sociedade, principalmente o adultério, onde homens, por serem traídos por suas esposas, acabam cometendo crimes hediondos, acabam tirando a vida das mulheres. E pelo contrário também, algumas mulheres também acabam cometendo o mesmo ato.
como a prática ainda se espalhando de maneira sorrateira, tentando destruir os valores espirituais e os valores morais e familiares, né? Está se alastrando pelo mundo afora, principalmente nesse período, né? Aonde se propaga ainda mais os atos pecaminosos, que é o período do carnaval. Que nós, como servos de Deus, possamos procurar se alinhar, procurar estar dentro dos planos de Deus, cumprindo com a sua palavra, cumprindo com aquilo que Ele nos ensinou, que Ele nos ensina nas Sagradas Escrituras, né? Sabemos também que há dentro desse globo, desse movimento, desta sociedade, não somente questões culturais, não somente questões ideológicas, mas também questões espirituais, em que nós sabemos que existem, né, ao nosso derredor, seres espirituais da maldade, que querem desvirtuar o ser humano e fazer eles se afastarem da presença de Deus. Que nós procuramos escolher as coisas corretas, as coisas certas, que nós procuramos fazer a vontade de Deus, entregando a nossa vida, porque o desejo de Deus, como diz a própria palavra de Deus, é que todo ser humano ele venha ao conhecimento da palavra, ao conhecimento da verdade. Estamos aqui ao vivo no Instagram, está presente algumas pessoas, né? Aqui está o Richard, Marcelo, Marcelino, Edneide, algumas pessoas estão acompanhando este vídeo ao vivo. E eu quero dizer que vocês são bem-vindos, que vocês possam aprender da palavra de Deus, né? A fornicação, como já falei, o adultério, também já falei. E também outra questão que vem distorcer, que infelizmente muitos podem até achar que isso é errado quando nós falamos sobre esse assunto. Algumas pessoas acham que o racismo, existe um racismo, existe uma fobia, né? Existe uma questão de religiosidade, né? Ao ponto de acharem que essa religiosidade é extremista. Mas eu quero dizer que nós falamos aquilo que nós cremos, e nós cremos naquilo que a palavra de Deus declara. Se a palavra de Deus proíbe, se a palavra de Deus ela mostra, nós, como verdadeiros servos de Deus, devemos falar desta palavra, devemos anunciar esta palavra, devemos ensinar esta palavra, embora que muitos podem pensar ao contrário, embora que muitos tenham a sua mentalidade, o seu raciocínio, as suas ideologias já formadas, preconcebidas na sua mente, mas nós temos que entender que a nossa vida ela é dirigida, ela é mantida, ela existe por causa de um ser todo-poderoso, este ser maravilhoso que é o nosso Deus, que dirige as nossas vidas neste mundo. A terceira distorção em que o escritor bíblico, em que o escritor dessa revista fala, e que nós também conceituamos, e assim também nós acreditamos e falamos, que além da fornicação, do adultério, que se tem alastrado praticamente de maneira quase natural, de maneira natural no meio da sociedade, existe também a questão do homossexualismo. Aí você pergunta, o que é homossexualismo? É uma coisa muito difundida hoje, muito falada hoje, e é uma questão, vamos dizer, há décadas, há muitos anos atrás, né, se falasse sobre esse assunto, era um assunto muito criticado, muito perseguido, em que as pessoas que praticavam essas coisas eram perseguidas, né, eram odiadas. Ainda hoje, infelizmente, existem também essa perseguição, vamos dizer, uma perseguição física, a questão da homofobia. Quero declarar também que nós, como cristãos, não somos homofóbicos, mas também nós não deixamos de falar que a palavra de Deus, ela reprova, né? Muitos podem até dizer, mas hoje em dia existem até igrejas que apoiam
igrejas evangélicas, cristãos que apoiam, né? Existem até igrejas, né, criadas, elaboradas para esse fim, de acolher as pessoas de orientação sexual diferente, né? Mas a nossa questão aqui não é criticar a questão de ideologia, mas falar que essas práticas, mediante a palavra de Deus, embora que existem alguns que tentam maquiar, que tentam enquadrar essas práticas dentro da palavra de Deus, como já falei antes no início da lição, que Deus apenas criou dois sexos, né? Que mais adiante nós vamos falar aqui também sobre a questão da ideologia de gênero, mas o homossexualismo ele é uma prática condenada pela palavra de Deus. O que é homossexualismo? A palavra, o próprio nome já diz, né? É a conjunção de duas palavras, uma palavra grega e outra em latim, que é a palavra homo, que significa igual, do mesmo tipo, e latim sexus, que significa o sexo, que se refere às características e condições ou qualidade de um ser humano ou não, como diz o próprio, a definição da Wikipédia, né? Quando nós pesquisamos lá o que é homossexualismo, aí ele vai dar essa definição, né? Que é a característica, a condição, a qualidade de um ser humano ou não, que eu acho que nesse caso seria a qualidade do ser humano, que sente atração física, estética, emocional por outro ser do mesmo sexo e gênero. O ativismo gay que se avulta em nosso século, né, tem capeado a mídia, os ambientes de formação cultural, como as escolas e faculdades, e também ambientes de poder, como o Congresso Nacional, tentando fazer descer goela abaixo da sociedade a suposta naturalidade das relações homossexuais. Mas as relações homossexuais não são naturais, são antinaturais, como a Bíblia claramente o afirma. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Este é um versículo bíblico escrito pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. Está na Escritura Sagrada, viu? Elinaldo Renovato, que é um pastor teólogo assembleiano, comentarista também das lições bíblicas da CPAD, ele comenta com muita pertinência sobre esta perversão. Quando ele diz, em um dos seus escritos, que ele fala, o verdadeiro relacionamento sexual que implica no intercâmbio de diferenças e complementariedades, não só pressupõe, mas reclama a participação de ambos os sexos. Conclui-se, pois, que o ajuntamento de dois homossexuais jamais formará um casal. Haverá no máximo uma parceria, casamento não. Ainda que se unam sob as leis da terra, não serão reunidos sob as leis do céu. Nunca constituirão uma só carne, por não trazerem os elementos imprescindíveis para que haja o ato conjugal, a masculinidade do homem e a feminilidade da mulher. Homem com homem jamais pode haver uma procriação, consequentemente jamais será um casamento diante dos padrões divinos da palavra de Deus. O exegeta pentecostal assembleiano, um grande apologista das Assembleias de Deus, Ezequias Soares, ele afirma com franqueza: a prática homossexual é condenada de ponta a ponta dentro da Bíblia. Podemos ver lá em Gênesis 19, 4 e 5, Levíticos 18, 22, 1 Timóteo 1, versículo 9, versículo 10 e Judas, versículo 7. Mesmo assim, há um esforço concentrado de eliminar essa condenação exarada no livro de Deus, até mesmo por alguns teólogos.
eles podem até convencer as Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde, os parlamentares do mundo inteiro, todos os governantes da terra, mas jamais poderão convencer o Deus do céu, que é o autor da Bíblia. Enquanto que algumas igrejas progressistas no mundo vão amenizando o seu discurso sobre a homossexualidade, como eu vi em redes sociais em dias passados, que um pastor da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, após ele fazer um comentário sobre o homossexualismo, que é uma prática condenada pela palavra de Deus, ele acabou percebendo que no seu culto, onde ele estava ministrando a palavra, muitas pessoas se levantaram como sinal de reprovação sobre aquilo que ele estava pregando. Isso é lamentável por haver muitos cristãos que ainda não compreenderam a essência da palavra de Deus. E por isso que muitas igrejas vão se amenizando, vão procurando se desvirtuar, vão procurando desvencilhar, de comentar sobre estes assuntos, e estas coisas acabam corrompendo o povo de Deus, acaba corrompendo a igreja fisicamente neste mundo, mas que espiritualmente Deus sabe quais são os seus escolhidos. E infelizmente muitos têm sujeitado-se, estão sujeitando-se ao politicamente correto, ao evitar de falar sobre estas práticas, né? Até mesmo abraçando ideologias nefastas, chegando ao cúmulo de ordenar pastores gays e pastoras lésbicas, né? Desculpe aí. Os pentecostais, em geral, seguem defendendo a ortodoxia bíblica e seu compromisso com o padrão heterossexual para o casamento. Que o Senhor, Ele nos conserve assim, dentro do padrão bíblico da palavra de Deus. A outra questão que é muito difundida, que está largamente se alastrando na nossa sociedade, é a questão da ideologia de gênero. O que ensina, o que é a ideologia de gênero? E como surgiu essa ideologia? O termo ideologia de gênero foi desenvolvido pelo francês Destat de Tracy, que viveu no período de 1758 a 1836. O conceito foi amplamente usado pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, onde a palavra ideologia, do grego eidos, que é ideia, e logos, que é raciocínio ou o estudo. Assim, a ideologia identifica, significa qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar o comportamento, a maneira de pensar e de agir das pessoas, seja individual ou seja socialmente. A principal tese defendida e proclamada pela ideologia de gênero é: sexo é uma coisa e gênero é outra coisa. E é o gênero, não o sexo, órgãos genitais e constituição física, que define os papéis sociais e a identidade social de cada pessoa. Ou seja, resumindo, não existe sexo, não existe o sexo masculino e nem o sexo feminino, porque, segundo a ideologia de gênero, isso é construção, é uma construção da própria sociedade, onde a sociedade construiu, onde a sociedade estabeleceu esses papéis, o papel do homem, o papel da mulher, a questão da masculinidade, a questão da feminilidade. E Karl Marx, que foi um grande revolucionista comunista, que pregou a luta de classes, ele difundiu muito essa questão de ideias, que é chamada ideologia, que são as formas de pensar, não somente teoricamente, mas são formas que teoricamente praticadas, aplicadas na vida das pessoas. Essa ideologia também é conhecida como ausência do sexo, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Os ideólogos afirmam que os gêneros masculino e feminino são construções histórico-culturais impostas pela sociedade.
Enquanto a biologia, ela nos ensina que existem dois gêneros. O gênero definido pela anatomia, que é o gênero masculino e o gênero feminino, que é o menino e a menina, o homem e a mulher. A ideologia de gênero recusa a genética como fator determinante para a definição da identidade social e sexual. Algo que nós podemos ver com os nossos próprios olhos fisicamente, que há uma diferença entre o corpo feminino e o corpo masculino. E que biologicamente, geneticamente, isso é definido dentro do padrão da ciência, em que o homem, né, ele possui o padrão X, Y, e a mulher X, X, né, que é a definição genética de diferenciação do ser humano. Então, pela palavra de Deus, como já falei antes, que Deus apenas criou dois sexos. Quando Deus fez o homem do pó da terra, ele fez o quê? Macho e fêmea, definindo assim o padrão da sexualidade na questão de gênero. Escrevemos um estudo mais alongado, né? Esse estudo aqui. Apenas reafirmamos tanto a identidade de gênero quanto as relações sexuais, que são contrárias à natureza, são, na verdade, consequência de corações que rejeitam a Deus e os seus propósitos. Ideologia de gênero é uma rebelião contra Deus. É a criatura dizendo para o Criador que ele não sabe o que faz e que as suas escolhas são imprestáveis e devem ser trocadas pelas escolhas das criaturas. Que julgamento terrível, né? Que juízo terrível cairá sobre tais pessoas. O que nós devemos entender é a questão da ideologia de gênero e a questão do homossexualismo, como também o lesbianismo, é que mesmo havendo essa distorção do pensamento ideológico em relação às definições do sexo, do gênero, do sexo masculino e do sexo feminino, nós vemos que dentro desse padrão, mesmo que as pessoas tentam desvirtuar e mostrar que há uma possibilidade de um terceiro sexo, como podemos dizer assim, nós podemos ver que tanto no homossexualismo como no lesbianismo, alguém, né, desse par, desse casal, né, vai tentar, mesmo dentro da sua psicologia, tentar maquiar, né, a sua posição, a questão da posição passiva e a posição ativa, né, em que muitas vezes, quando é um casal de lésbica, né, uma das lésbicas, ela mantém o seu padrão como mulher, enquanto que a sua parceira, ela tenta se maquiar, se travestindo de homem, significando dizer que, na verdade, deve haver uma diferença, porque na questão aí tem que ser o quê? O macho e a fêmea, o homem e a mulher. Quando a mulher se traveste de homem, ela está identificando que há uma necessidade de que ali era para ser realmente um homem. Por quê? Para que a sua parceira ela possa enxergar nele ou nela a sua parte masculina. Assim também como o homem em relação à sua prática homossexual, em que um determinado homem, ele se mantém como se fosse uma mulher, né? Ele assume o papel seu papel feminino, e que o seu parceiro ele se mantém como o macho ali, como o masculino. Então, isso conclui-se a dizer que de qualquer maneira, mesmo havendo as distorções sexuais, as ideologias, elas vão definir, elas vão divergir, mostrando que realmente existe uma diferença. E a diferença está na questão de que Deus fez somente o homem e a mulher, e ambos Deus fez um para o outro, né? E o sexo, como já foi falado, deve ser praticado dentro do padrão divino, que é o casamento. A conclusão desta lição de hoje, né? Já estamos concluindo. Logo após estarei também disponibilizando este vídeo na minha página do YouTube, né? A página chamada EBD Agape, que você possa acessar lá, procurar lá EBD Agape, professor José Roberto, né? Vai estar disponível este vídeo, né? Eu vou postar ainda hoje para que esteja disponível lá, para que você acompanhe o início da lição que foi explanada nesta manhã,
E que Deus também possa falar ao seu coração de maneira poderosa e que você possa entender mediante a palavra de Deus o que realmente Deus quer para o ser humano. A questão da sexualidade é uma dádiva divina, é a dádiva de Deus, que não pode ser jamais destruída, mas que ela seja estabelecida dentro dos padrões e da vontade de Deus. A conclusão desta lição é o seguinte: apesar de o ser humano ser dotado de sexo, foi este ser criado para louvar, ou seja, foi este ato criado para louvar e exaltar a Deus através de uma vida santa e pura. Que jamais esqueçamos de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não somos um mero fenômeno fisiológico. Somos imagem e semelhança de Deus. Que a nossa conduta sexual deve prezar pela pureza do nosso corpo, pelo respeito ao próximo e, acima de tudo, pelo temor a Deus. Não podemos nos deixar influenciar pela cultura predominante deste mundo. A Bíblia fala e declara que o mundo jaz no maligno. E o apóstolo Paulo ele também nos diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não creem, para que não entendam a palavra de Deus. Visto que fomos renovados em nosso entendimento, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, que nós podemos receber de Deus essa dádiva e praticar esta dádiva, mas dentro do padrão estabelecido por Deus, dentro do padrão divino, através do casamento, evitando o quê? A fornicação, que é a prática sexual antes do casamento, o adultério, que é a prática sexual fora do casamento, evitando também a prática do homossexualismo, que são as práticas contrárias, distorcidas da sexualidade, que está presente nos dias atuais, tão alarmante, tão explanada, tão propagada pelas mídias, pelas redes sociais e pelos próprios canais de TV, com as próprias televisões aí, né, os canais de televisão, que propagam através dos seus seriados, dos filmes e novelas, infelizmente ao ponto de tentar até mesmo atingir o ser humano na sua mais tenra idade, ou seja, na infância, né? Como essa semana passada eu estive aqui olhando, né, vendo na televisão, e de repente eu vi um filme que estava passando num determinado canal de TV, um filme falando sobre um casamento, né? E por incrível que pareça, esse casamento que estava sendo propagado neste filme era um casamento homossexual, um casamento lésbico, né? E eu fiquei horrorizado porque em pleno dia, né? Em pleno dia em que as crianças estão muitas vezes diante de uma parede de televisão, estão vendo essas coisas, né? Que é também um dos propósitos dos propagadores da ideologia de gênero, né? Tentar mostrar isso às crianças, fazendo com que essas crianças decidam sobre as suas práticas sexuais desde cedo, né? Muito também se tem ouvido falar de leis nocivas, de leis que foram elaboradas em assembleias, né? Leis também que foram elaboradas para tentar jogar de goela abaixo essas ideologias nas escolas, né? Principalmente nas séries iniciais, né? Tentando abranger o maior número de crianças para que essas venham estar se envolvendo com essas práticas ao ponto de entrar, eu posso dizer assim, ao ponto de entrar no estado de degeneração, porque acaba desconstruindo os valores familiares, os valores culturais, né? Os valores éticos, morais de uma sociedade civilizada, né? Que nós possamos, como cristãos, saber entender, compreender a palavra de Deus, saber que Jesus, ele quer que o homem se transforme, mas se transformem e se enquadrem dentro dos valores espirituais e morais estabelecidos pela palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia do seu povo aqui na terra. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja neste mundo. A igreja ainda está neste mundo com a finalidade de propagar o Evangelho de Cristo,
de levar pecadores ao arrependimento, de mostrar que a cruz do Calvário é o acesso espiritual, é o acesso principal que o homem tem diante de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em outras palavras, o escritor aos Hebreus ele nos diz que Jesus ele abriu um novo acesso, um novo caminho diretamente a Deus. Que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo diz, a vontade de Deus, porque o fim está próximo. Jesus está voltando e está vindo buscar a sua igreja, a igreja santa, a igreja imaculada, a igreja purificada pelo seu sangue, a noiva do Cordeiro, a noiva que é declarada até mesmo nos livros e cantares de Salomão, né? Onde o próprio escritor Salomão ele diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu, né? A famosa frase em hebraico, né? Que Deus possa nos abençoar nesta manhã maravilhosa. Agradeço, né, aos que estiveram nos acompanhando neste vídeo ao vivo, logo após estarem disponibilizando este vídeo no YouTube, que vocês possam também lá no YouTube comentar, deixar seus comentários, também possam lançar seus comentários aqui, os seus comentários aqui também, suas dúvidas, suas perguntas, suas críticas, né? Se quiserem também lançar suas críticas, suas dúvidas, suas questões a respeito desses assuntos que foram falados, como a questão da ideologia de gênero, né? Das práticas pecaminosas com relação à sexualidade, o espaço está aberto, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Aos nossos amigos que estiveram acompanhando. Que o Senhor cubra de graça e de bênção as suas vidas, né? E eu agradeço a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estar aqui levando este vídeo, trazendo um pouquinho, né, do conhecimento da palavra de Deus e tentando mostrar mediante a palavra de Deus aquilo que Deus deseja para cada um de nós, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês nesta manhã. Eu agradeço esta oportunidade, né? Como é de costume, né? Agradeço a Deus por esta oportunidade e agradeço a vocês por estar nos acompanhando. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um.